Olá, existem níveis de envolvimento que pode acontecer na vida das pessoas que estão se aproximando da presença de Deus. Esses níveis de envolvimento acontecem desde o momento que você se sente chamado pelo Espírito Santo. De alguma forma o Espírito Santo pode chamar você para se aproximar de Cristo, para se aproximar de Deus, para conhecê-lo mais e para entregar sua vida a Ele. O Espírito Santo pode chamar você através de uma pregação em uma igreja onde você vai, através de um vídeo como esse que você está assistindo. O Espírito Santo pode chamar você através de um hino, uma música, acontecimentos, fatos, alguma situação de vida que você está passando. Nela o Espírito Santo pode estar chamando você, mas o principal é que ele sempre nos chama através da palavra de Deus, através dos princípios e das revelações que estão na Bíblia. Ele chama as pessoas, ele vai atraindo as pessoas, ele convence a alma, convence o coração das pessoas acerca do pecado, da justiça e do juízo. Como Jesus mesmo falou, ele convence, quando o Espírito Santo viesse, sobre os discípulos e sobre a igreja, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai fazendo esse trabalho na pessoa, e a pessoa um belo dia começa a adorar a Deus, se rende a Deus. O que é se render a Deus? A própria palavra diz render-se. Você entrega as armas, você para de lutar para Deus, você para de fugir dele. Aí começa um dos primeiros níveis de envolvimento com Deus e também com o povo de Deus. Um dos primeiros níveis, que é a adoração, é a rendição, é a consagração de sua vida a Deus. Você entendeu que agora não adianta mais lutar, que o importante é se render. Você até pode estar lutando com Deus, mas chega um momento que você percebe que a sua vida é dele, que você deve viver para ele, para a glória dele. Então esse é um nível inicial. Geralmente as pessoas nessa hora estão frequentando alguma igreja séria, alguma igreja que realmente está comprometida com os ensinos da revelação original na Bíblia. Mas isso pode acontecer também das pessoas estarem em alguma outra comunidade, alguma outra igreja que não está muito firme nos ensinos corretos da Bíblia. Pode acontecer. Quem somos nós para ficar julgando quem se converteu, quem não se converteu, quem foi salvo, quem não foi salvo? A gente tem que parar com essa baboseira de ficar falando, achando que um se converteu, o outro não se converteu, porque isso daí é o Espírito Santo que faz no coração da pessoa, entre a pessoa e Deus. É claro que quem se converte começa a mostrar os frutos, começa a mostrar resultado. E um dos primeiros frutos seria esse, a rendição total a Deus. A pessoa convertida, ela vai se render, ela vai adorar a Deus agora, ela vai deixar ídolos, vai deixar ideologias, vai deixar comportamentos que a entravam, que colocam entrave na vida dela. E ela vai procurar adorar a Deus em espírito e em verdade. E ela aceita a Jesus como seu único Senhor e Salvador, para de misturar as coisas, para de achar que Jesus é só mais um espírito evoluído, ou achar que Jesus é um guru, ou que ele sim foi um espírito iluminado, um avatar. Não, ela vai além disso, ela reconhece o senhorio de Cristo na vida dela, ela reconhece que Jesus é Senhor. Aí começa esse envolvimento com Deus, e ela passa também a se unir a um grupo que busca dessa forma a presença de Deus. Ela começa a invocar a Deus com os que de coração puro invocam ao Senhor. E daí vem outros níveis, que eu não vou
parar muito neles hoje aqui, só estou aqui dando uma visão panorâmica. Um outro nível de envolvimento com Deus e com a Igreja de Cristo seria a de se tornar membro. A pessoa, uma vez que está adorando, uma vez que se entregou a Cristo, agora ela vai se tornar membro. Ela compreende que ela deve ter um compromisso com a Igreja de Cristo, compromisso com os irmãos ali, com a obra que Deus está fazendo através deles. E ela quer participar dessa obra porque ela segue a Jesus. Não tem esse negócio de desigrejado, não tem esse negócio de você é a igreja, onde você quer ficar. Não, se você está recebendo uma ação do Espírito Santo, você começa a ver também já a antever a sua missão. E a missão tem a ver com um grupo que está honestamente buscando a Deus e orando ao Senhor. Então você passa a frequentar e então entra na comunhão. Comunhão vem do grego koinonia, que significava partilha, relacionamento. As pessoas têm que partilhar. E quando você segue Jesus, você entra nesse pacto de compartilhar, de comungar com as pessoas. E é claro que na igreja você vai dar de si, você vai dar a sua contribuição, você vai receber a contribuição dos dons que os outros têm. Você começa a compartilhar, você começa a crescer na comunhão, no relacionamento com as pessoas, na solidariedade, na empatia. E acontece muito que as pessoas saem da solidão, elas começam a ter alegria quando entram em igrejas empáticas, igrejas de comunhão. A pessoa começa a se sentir alegre, né? Aquela ocitocina cerebral é estimulada pelo Espírito Santo quando você começa a se reunir constantemente com outras pessoas e até você começa a abrir seu coração, outros abrem o coração para você e começa a haver uma fraternidade, um espírito fraternal, um amor fraterno. Uns ajudam os outros, uns amparam os outros, uns amando aos outros. É claro que vai também ter pedras de tropeço ali dentro, vai ter dias de comportamentos assim mais partidaristas, vai ter alguns momentos de ira, alguns momentos de desgaste com alguns irmãos. Isso é normal, isso acontece em todo o relacionamento, família, agremiações, associações e na igreja também. É por isso que nós temos sempre que exercitar o perdão, a fraternidade, e a igreja é ótima para isso. Na igreja ali as pessoas tem hora que dão umas espetadas umas nas outras, e é assim mesmo. É por aí que você vai começar a amadurecer. Aí vem um outro nível de envolvimento que é a maturidade espiritual, você buscar a maturidade cristã. E para isso você começa a orar mais, ler mais a Bíblia, entrar no seu momento ali de escutar Deus, procurar ouvir o que o Espírito Santo está falando a você. Então você vai crescer na maturidade. Para crescer na maturidade a gente passa por lutas, por provações, por tentações. A Bíblia diz que João, quando escreve às pessoas, ali na primeira carta dele, ele diz ali: jovens, vocês são fortes e venceram o maligno. Quer dizer que João está declarando que existem pessoas na igreja que já têm uma jovialidade espiritual. Pessoas que eram filhinhos, eram crianças na fé, mas agora já são jovens espirituais. Isso não tem muito a ver com idade. Isso não tem muito a ver com se você tem 18 anos ou 64 anos. O jovem espiritual pode ter qualquer uma dessas idades. O jovem espiritual é aquele que passou por lutas e venceu. Ele já sabe como é a provação, ele já lutou contra tentações, às vezes até caiu várias vezes, levantou e agora está forte. E esse jovem espiritual é justamente aquele que está mais crescido. Ele ora mais, ele é uma guerreira de oração, são aquelas guerreiras de oração, aqueles guerreiros de oração, pessoa que não desistiu do caminho. Então ele tem já um conhecimento empírico da Bíblia, um conhecimento prático da Bíblia e está aprendendo mais, ele é um aprendiz atento.
tem pessoas que estão recentes na igreja e já estão entrando nesse nível porque eles são atentos, eles são sedentos, famintos da palavra de Deus. Então eles estão entrando num nível de mais maturidade espiritual. Ela é necessária para ir para o outro nível. O outro nível já é o de ministério, né? Você descobre os dons espirituais que o Espírito Santo está lhe dando, e você começa a ministrar, começa a servir. Você começa a puxar os outros também para crescerem de nível. E você começa a se envolver também com a liderança, começa a trabalhar na igreja, em sociedades internas da igreja, nos grupos de crescimento da igreja. Você começa já a ajudar outras pessoas a virem para a igreja, aqueles que estão na igreja chegando agora, que estão visitando a igreja. Quem está nesse nível de ministério já está num ponto bom, num ponto aceitável para fortalecer essas pessoas que estão chegando agora, para discipular estas pessoas. Geralmente algumas igrejas jogam tudo nas costas do pastor, do presbítero ou de uma irmã, ali que eles consideram espiritual e tal. Mas isso é errado. O pastor não é para fazer tudo na igreja. O pastor é um treinador da igreja, é um líder da igreja para que as pessoas cresçam espiritualmente. Ele alimenta o rebanho. Mas, na verdade, todos os membros da igreja que deviam descobrir seus ministérios. Todos os membros deveriam servir. E eles servem quanto mais entram neste nível de serem servos, né, de exercitarem seus dons espirituais. E logo depois tem um nível muito importante que é o missão e evangelismo. Pessoa que recebeu a Jesus, está crescendo, está conhecendo a palavra, ela começa a auxiliar outros a virem para Jesus. Ela começa a ir ali no churrasquinho do pessoal da esquina, no bate-bola da terça-feira, na pescaria com os parentes. E ali ela começa a se envolver com eles no sentido de como se fosse um infiltrado do reino de Deus no meio da sua sociedade, no meio dos seus colegas, para alcançar pessoas para Jesus. Esse é um nível de missão. E Jesus, antes de partir, ele disse: eu envio vocês para irem fazerem discípulos de todas as nações. Vão e preguem, vão e façam discípulos. Por onde vocês forem, façam discípulos. Então esse é o nível, né? Esse é um nível bem imitador de Cristo, né? O apóstolo Paulo é um exemplo desse nível, né? Como ele chegou nesse ponto de ser um missionário total. Ele não dava até valor à própria vida dele, né? Ele passava por lutas, sofrimentos, perseguições, ameaças de morte, tranquilamente, ele ia em frente, porque ele estava de olho, com foco em Cristo Jesus, um prêmio da soberana vocação. Ele queria viver a vida em Cristo exatamente. Antes ele era um legalista, um fariseu judaico, que seguia as leis de Moisés e as derivações dessas leis. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, um sábio judeu da época, um grande mestre da época, honorável, respeitável. E ele perseguia os cristãos porque ele achava que isso era o correto. Só que ele cai do cavalo, se encontra com Cristo e então se torna de perseguidor, ele se torna perseguido, porque ele passa a evangelizar, a alcançar pessoas no mundo da época ali, naquela área em que ele atuou no seu ministério e missão. Então ele é um exemplo assim clássico de uma pessoa totalmente imbuída do nível de servir e de ministrar e de fazer missões, de evangelizar. E a gente não deve pensar que esse nível é para quem é missionário, quem treina numa instituição missionária e vai lá para um outro continente. Graças a Deus por essas pessoas que fazem isso, que saem daqui do Brasil, vão lá para outro lugar, para alcançar aquela tribo, alcançar aquela nação, aquela cultura de outro lugar. Isso é importantíssimo, o Senhor nos enviou para isso também, só que isso pode, interpretado errado, as pessoas de igrejas podem pensar que fazer missões e evangelizar é isso, né? É você ir para uma instituição teológica e depois abraçar uma obra missionária lá no Irã, Iraque, ou
lá no Afeganistão, ou na Somália, ou mesmo na Inglaterra, seja lá onde for, né? O que é importante, só que o risco é achar que só isso que é missão. Missão é aqui no quintal da sua casa. Missão é na entrada da sua igreja. Se olhar na sua igreja no domingo, vai ver uns 2 a 8 visitantes. Então ali está a missão. E esses visitantes, você foi visitá-los? Você foi ver onde eles moram? Você viu se eles querem uma visitinha ali? Que já conversou com eles, tirou um tempo para estar com eles? Quer discipular esses visitantes, ver se eles querem um engajamento, aprender mais coisas? Você está fazendo isso, está fazendo discipulado com alguém? Pois é, a missão é isso. A igreja deveria entender isso. A missão começa ali no culto de domingo, na escola dominical, na casa onde vai ter reunião. Naquela casa tem pessoas que não estão indo à igreja, tem pessoas que naquela reunião poderão ser tocadas pelo Espírito Santo. Então veja só, conversão, adoração, comunhão, maturidade, ministério, missão. Isso é só para explicar o que acontece no crescimento espiritual das pessoas. Nem sempre é necessariamente nessa ordem, às vezes elas se intercruzam na vida de pessoas que estão tendo várias experiências ao mesmo tempo, mas essa é uma ordem mais cognoscível, né? Nos ajuda a assimilar esses graus de envolvimento, certo? Nos ajuda a cientificar melhor, né? A ter mais cognitividade a respeito de como cada passo da vida cristã merece atenção para o foco todo ser mantido em Cristo. Cristo é o modelo disso tudo aí que eu falei. O melhor e maior modelo é este. Claro que lendo a Bíblia toda, você vai ver vários personagens ali que espelham ali os altos e baixos da sua caminhada espiritual. Sua caminhada espiritual tem altos e baixos, certo? Você tem hora que está mais deprimido, mais desanimado, tem hora que até já caiu, não quer nem ir na igreja, não quer mais ler Bíblia. Isso não quer dizer que acabou a sua vida espiritual. É uma fase que lá depois você vai ser resgatado pelo Senhor e vai voltar, vai crescer, se tornar forte de novo. E essa experiência sua vai ajudar outros que estão fracos. Aí você vai ser usado para abençoar outros que estão na fase baixa, caídos ali, outros que já afundaram. Vão precisar de alguém como você, que já passou por desânimo, ou às vezes está até desanimado hoje, neste exato momento que eu estou lhe falando. E você vai crescendo. E tem os momentos altos também, que você está atuando na igreja, está feliz, está contente, família está lá, ou você está ali descobrindo coisas espirituais, vendo a aventura da vida cristã, vendo batalhas, vencendo as batalhas espirituais, indo nos acampamentos, fazendo obras sociais com o pessoal na madrugada, com a igreja, está assim, cheio de alegria por servir a Cristo. Então tem aqueles momentos de ápice cristão, né? A gente vê também isso na vida de muitos pregadores aí, os caras que estão aí no alto pregando, aparecendo nos vídeos de todos os lugares, de todo mundo, sendo chamados para pregar aqui e ali, e depois eles estão caídos, são descobertos em desvios, em problemas que eles estavam cultivando. Você tem que orar pelos que servem na igreja, pastores, obreiros, obreiras, líderes, missionários, tem que orar, porque o inimigo vai atacar essas pessoas que estão assim, ficando expoentes na igreja. Ele vai atacar, o inimigo espiritual vai atacar, para tentar derrubar, abaixar o nível dessas pessoas. Então sempre que tem um sucesso, a pessoa está dando certo na obra, ela corre o risco também de se desviar, de se iludir. Ela não está vendo, mas está começando a entrar em ilusões. Então tome cuidado e mantenha o nível sempre de crescimento, olhando para Jesus, sabendo que vai ter dificuldades e vai ter vitórias, vai ter alegrias, vai ter derrotas. Na verdade são derrotas aparentes, são fracassos que são aparentes, porque na obra de Deus, na vida com Cristo, são momentos de aprendizado, não são derrotas totais. Poderemos falar sobre essas coisas mais tarde,
Mas ver assim esses níveis é interessante para você, para a igreja, você que é líder, você que está chegando agora na vida cristã, você que está procurando uma igreja para frequentar, você que está interessado em conhecer a Bíblia. Esses níveis assim acontecerão na sua vida e você está sendo tratado pelo Espírito de Deus para continuar firme, perseverando e não se afastar. Não importa o momento da vida que você está passando, está sendo tratado por Deus. Estou aqui nesse momento para dizer isso para você. Vá em frente, não desista.